Boa noite, doutor Rafael. Diretor, tudo bem? Boa noite. Tu- Tudo jóia, boa noite. Eu queria pedir desculpa aí que tem uma previsão de uma live hoje com a doutora Maria Paula e realmente eu fiquei preso na estrada, né? Estou voltando aqui do interior de Barão de Cocais, onde a gente teve uma reunião muito boa lá com a Câmara Municipal, justamente em busca da melhoria do piso salarial, instituição da coordenação de saúde bucal do município e alguns outros projetos de lei lá, e foi muito importante. Então eu queria Trouxe boas desejar aí novidades para a classe, né, doutor? sempre buscando, né, melhorias aí na atenção primária, no serviço público, principalmente para valorizar a classe, né, e não esquecendo aí justamente do tema da live hoje aí, que é a doutora Maria Paula, né. O importante da gente participar hoje era mencionar também que o CRO está trabalhando numa nova planilha de custos operacionais, né, que é o que a gente chama de cubo, né, o custo unitário básico da odontologia. E isso vai servir como um grande divisor de águas aí para melhorar o preço, né, dos procedimentos pagos por convênio e para ajudar o dentista também a balizar os seus valores no consultório, né, que é um tema bem parecido com a proposta da doutora Maria Paula de hoje, né. Algo importante também a mencionar, Retuso, que diariamente a gente está em contato com as secretarias com a estadual e com as municipais de saúde também, com os prefeitos, secretários de saúde, eu falei com vários hoje, né? E Belo Horizonte eu estou em contato diário, porque muitos nos perguntam, e Belo Horizonte, Belo Horizonte? Então o Conselho está em contato com Belo Horizonte desde o primeiro momento, né? E estamos Há uma muito bem. ansiedade da classe de estar vacinando, mas o conselho não está deixando aí de estar firme, né, nesse propósito, lutando para essa vacinação, vacinar todos. Exatamente, né? Muitas vitórias em todo o estado, parceria com várias prefeituras que estão pegando nossa lista e cumprindo com essa vacinação prioritária da classe odontológica, e Belo Horizonte não é diferente. Belo Horizonte tem uma grande rede hospitalar, tem uma atenção primária muito grande, secundária também, e agora que terminou de vacinar. Então, Belo Horizonte está recebendo doses agora, novas doses, e vai começar a iniciativa privada, né? Começar os dentistas da rede privada. Então, nós já enviamos a lista de Belo Horizonte aí dos profissionais acima de 60 anos e logo vai começar a vacinação, né, em Belo Horizonte. O Ipatinga também, o Alexandre falando aí, conversei com o prefeito aqui mesmo em Belo Horizonte, já tenho um compromisso de iniciar nos próximos dias também, viu, Alexandre? Então, todas as cidades do estado aí, a gente está olhando, monitorando, Barbacena também ainda não começou, Juiz de Fora vai começar agora, acabamos de enviar a lista de Juiz de Fora, também são os profissionais de maior idade. Então, cidades que são referência no atendimento hospitalar aí, né, acabam que têm maior dificuldade de começar o, a iniciativa privada, né, porque tem uma grande rede de atenção. Uberaba também já enviou a lista, a Delegacia Regional enviou a lista, já começa. Semana que vem outros profissionais serão contemplados, né, vai priorizando por idade, ok? A Ou live seja, a hoje, classe pode ficar tranquila, né, doutor? exatamente, pode ficar tranquilo que logo todos serão contemplados, sabendo aí que há uma dificuldade maior, né, em cidades que tem muita rede hospitalar, a rede hospitalar acaba consumindo muitas doses e fica mais difícil começar a rede privada. Mas vai chegar, entendeu? Logo vai chegar em todos, né? É, Por que somente acima de 60 anos? O pessoal perguntou. Disponibilidade de doses. Em Belo Horizonte são 1.800 doses para as pessoas acima de 60 anos, por exemplo. Então, precisamos de 1.800 doses primeiro e vamos evoluindo gradualmente até as 10 mil doses necessárias em Belo Horizonte, ok? Eu, Vonei, Betinho também já estamos em contato, né? Temos boas notícias lá também, logo vamos anunciar. Né? A live de hoje não é sobre vacinação, mas eu sei que todo mundo está angustiado aí. Eu queria mandar um Todo abraço. mundo ansioso, né, querendo saber, e é bom estar esclarecendo isso. Exatamente, né? Logo vai contemplar todas as classes, né, todos os nossos segmentos etários aí, mas algumas cidades estão começando pelas maiores idades, né? Mas a live de hoje não é sobre isso, então eu queria desejar aí né, uma live proveitosa aí, entendeu?
E o tema é muito importante, e salientando que que o Conselho vai estar disponibilizando em breve aí o cubo, né, o custo unitário básico da odontologia, né, que vai ser um divisor de águas aí, que vai melhorar, né, a nossa forma de calcular o nosso procedimento odontológico, inclusive cobrar do convênio um valor necessário, né, para cumprir com a boa qualidade do serviço. Ok? Boa noite para todo mundo. Ok. Sucesso na live aí, gente. Bom, um abraço. Até mais. Obrigada, doutor Rafael, trazendo aí boas notícias. E agora nós vamos chamar a nossa convidada, a doutora Maria Paula Gogui. Olá, Olá, doutora. Boa noite, tudo bem? tudo bem? Tudo ótimo. Então, hoje o assunto é interessante, hein? E que, com certeza, gera aí muitas dúvidas, algumas complicações aí para os profissionais da odontologia de como calcular sua hora de trabalho. Pois é. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, o CRO-NG agradece demais a sua participação, esse tempo que você tirou para estar essa noite aqui conosco. Tá? É uma honra, eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz pelo convite. É um assunto que eu gosto muito de compartilhar com os colegas. É um assunto que muda muito, né, a nossa vida profissional. E estou super feliz. Obrigada pela oportunidade. Obrigada aí para todos colegas de Minas. Tenho um carinho super especial. Já estive várias vezes aí dando cursos em Belo Horizonte. Então, saudades. Então, a doutora está falando aí de São Paulo, né, doutora? Sim, eu fico aqui no interior de São Paulo, em Americana. Sim. Antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria, então, eu vou deixar para a senhora se apresentar aí um pouquinho para os nossos seguidores. Ah, tá bom. Então, eu sou a Maria Paula, eu sou a criadora do Dicas da Dentista e do Dicas para Dentistas. Às vezes o pessoal confunde um pouco, fica me perguntando por que eu tenho dois, mas um é para leigos, né? E o Dicas para Dentistas é para nós, né? Mas com conteúdo mais técnico, por isso que tem esses dois. Eu sou formada há 24 anos e eu atuo eu sou especialista em DTM, em reabilitação, e gosto muito de compartilhar o meu dia a dia no consultório. Acabei usando as redes sociais para isso e é muito enriquecedor. Por conta das redes sociais, eu acabei saindo para dar cursos aí pelo Brasil. E nos cursos é que surgiu realmente a necessidade de compartilhar um pouco mais sobre precificação, bem focada nisso, porque quando a gente começa a pegar um pouco de intimidade nos cursos, os colegas já vêm, mas como que você cobra? Quanto que você cobra? Como que faz para cobrar determinado procedimento? E aí, assim, eu me vi nessa situação. Nós, dentistas, a gente não tem essa formação na faculdade, infelizmente. Nós precisamos fazer tudo no consultório, né? A gente é o que executa, a gente é o que faz o marketing, a gente é o que faz compras, a gente é o que administra, e no fim das contas, tudo, né? a gente faz tudo. E é muito difícil a gente separar um tempo para essa parte administrativa. Só que assim, quando a gente chegou a uma certa etapa da minha vida profissional, que eu parei para pensar, caramba, eu já estava com 15 anos de formada, com 2 especialidades, sempre com bastante atendimento no consultório, com uma clientela fiel, e eu não via sobrar. Era conta, boleto, paga, 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 eu não sabia quanto entrava, eu não sabia quanto que eu recebia. Eu acho que isso é a realidade de muitos colegas, né, pelo que eu posso conversar e compartilhar. E aí eu fui... Inclusive, doutora, a senhora tocou num assunto aí, e que eu vou começar essa primeira pergunta para pegar esse engajamento. Muitos profissionais recém-formados passam por uma dúvida, né, de quanto devo cobrar por um procedimento. Mas não só recém-formado, né? Tem aí os profissionais que já estão um pouquinho a mais na profissão, mais tempo, e também sente essa dificuldade. Sim, é uma dificuldade real. Eu fiquei super feliz de ouvir o Rafael aqui antes de eu entrar,
falando desse projeto, desse cubo, que é aí para melhorar, né, essa precificação, para colocar num papel um Sim. valor melhor, até para poder cobrar dos convênios um pagamento justo, né? E essa dificuldade não é só recém-formado eu acredito que puxa mais ainda, mas é todos os colegas, porque a gente não teve essa formação, né? Então, chega uma fase da nossa vida profissional que a gente se cobra, poxa, é, e aí, né? Eu estou trabalhando, eu já sou especialista, parece que não está sobrando, será que eu não estou sabendo administrar? E aí foi que realmente eu fui buscar esse conhecimento da parte administrativa e a minha vida mudou muito, a minha vida profissional, o jeito como... Quando o dentista começa a precificar, ele entende que o consultório dele é uma empresa e que, como toda uma empresa, ele precisa dar lucro, né? Nós, dentistas, nós gostamos muito e fazemos atendimentos por caridade, com baixo custo, isso eu acho excelente, a gente faz mesmo, mas a gente deve escolher para quem que a gente vai fazer. No restante dos nossos atendimentos, o nosso consultório, ele precisa ter, sim, lucro, não é nenhum pecado, não é nenhuma coisa ruim a gente pensar dessa forma, até pelo contrário, se a gente não pensa assim, a gente acaba se frustrando com a profissão. E aí eu vejo muitos colegas que abandonaram a profissão, eram profissionais incríveis, vejo colegas falando que está muito ruim, mas é que, na verdade, falta essa formação mesmo em administração, e principalmente o ponto principal da administração, que é saber precificar corretamente, né, os procedimentos. Doutor, e quanto os preços, a gente deve buscar dos colegas ou do mercado? Olha, Como que... nenhum nem outro. O dentista, assim, a gente aprendeu a perguntar para os colegas, quanto é que você cobra? Quanto é que você cobra? E aí, quanto é que você cobra? E você vai fazendo uma média e dá uma pesquisada no mercado. Só que isso pode ser bem prejudicial para o teu negócio, porque o consultório odontológico, ele tem um custo alto. Ele tem um custo muito alto para se manter, mesmo um consultório mais simples. E cada profissional vai ter um custo diferente. Então, por exemplo, você pode ter uma sala alugada e ter uma cadeira. Você pode ter uma sala alugada e ter 2, 3, 5 cadeiras, 10 cadeiras. Você pode ter um imóvel próprio. E esse aluguel também é muito variado, né? Teve uma situação que eu estava dando um curso uma vez no Rio, me perguntaram o preço que eu cobrava determinado procedimento, eu falei, não tem problema em falar, e o pessoal falou, nossa, que barato! Porque a minha realidade aqui em Americana, interior de São Paulo, é muito diferente da capital, que é muito diferente de outras capitais, que provavelmente deve ser diferente daí de Minas. Então, cada cidade tem uma realidade, e dentro da mesma cidade, cada consultório vai ter uma realidade diferente de custos. Então, o dentista não deve nem procurar inicialmente o preço dos colegas nem do mercado. Primeiro, ele foca em seus custos e encontra o seu custo de hora clínica. E aí ele vai incluir mais alguns itens que são importantes na precificação, acho que a gente vai falar ao longo da live, mas a hora clínica o dentista precisa calcular. Então, ele vai colocar lá todos os seus custos mensais, água, luz, telefone, aluguel, secretário, escritório, o CRO, divide por 12, coloca a taxa do CRO, instituições de classe que ele possa pertencer, ele vai colocar tudo ali, ele vai fazer uma soma de quanto custa aquele consultório por mês, e ele vai dividir pelas horas trabalhadas. E aí as horas trabalhadas, por isso que eu falo que a realidade é diferente, se eu tenho 5 cadeiras e as 5 estão atendendo 8 horas por dia, a minha hora clínica cai. Se eu tenho uma cadeira e eu sou, por exemplo, sei lá, acabei de ter bebê, tenho crianças pequenas, eu atendo meio período, a minha cadeira fica ociosa meio período e eu atendo só 4 horas por dia. Então, ao invés de 160, eu vou pegar o meu custo e vou dividir por 80 horas, por exemplo. Então, primeiro o dentista calcula a tua realidade e aí ele vai chegar num valor.
Aí ele vai começar a pensar no mercado. Bom, o meu valor ficou dentro do mercado, ok, dá para trabalhar. O meu valor ficou muito alto, quais custos eu vou ter que cortar, como eu vou ocupar mais a minha sala, como eu vou fazer a minha hora clínica ficar mais em conta, ou a melhor situação, minha hora clínica ficou super jóia, porque o imóvel é meu, eu tenho 5 cadeiras, eu tenho 5 colegas trabalhando direto, lá tem um fluxo grande, então eu posso aumentar a minha porcentagem de lucro, ou o meu próprio salário, enfim, ou fazer melhorias. Então, primeiro o dentista foca no dele, para calcular exatamente qual é o custo de cada procedimento. Depois ele vai pensar em mercado, em concorrência. Sim. E como calcular, doutora, por exemplo, os honorários para atuar em consultórios de terceiros? Como Ai, que é esse cálculo? isso aí é bem interessante, essa pergunta. Eu recebo bastante também. Ah, eu sou especialista, eu sou endodontista e eu não tenho consultório, ou eu tenho, mas eu vou em mais 2 consultórios. Ou eu sou ortodontista e eu também presto meu serviço. É muito comum e disseminado entre nós, na nossa classe, o pagamento por porcentagem. Então, tem horas que eu recebo assim, o colega, viu? Me ofereceram 30%, me ofereceram 40%. Tá bom, aceito, não aceito? Então, é a mesma coisa da última pergunta. A primeira coisa, você vai calcular o seu salário, né? Então, o dentista precisa ter um valor de salário adequado para a faixa etária que ele se encontra, para se ele tem especialização ou não. A gente sabe as suas necessidades, então, é casado, não é? Então, você precisa montar ali um salário adequado e justo para você receber e dividir pelas horas clínicas. Então, vamos supor que, sei lá, eu queira receber 8 mil reais por mês, trabalhando 160 horas por mês. Então, eu preciso receber 50 reais por hora para ter esse salário. Com base nisso, ai, Paulo, 8 mil é muito para mim, 4 mil. Então tá, você já sabe que 25 reais é o preço da sua hora. Se eu vou num outro consultório, eu já coloco que, sei lá, se o procedimento vai levar 1 hora, se vai levar 30 minutos, aí você vai pensar, dependendo da especialidade do que você está realizando no consultório de um terceiro, você vai colocar esse custo, se você tem custo de deslocamento, gasolina, se você leva material ou não, então a clínica te dá o material ou você leva o material. A clínica vai dar o recibo, vai pagar o imposto para o paciente ou você vai dar o imposto? A clínica vai passar na maquininha dela de cartão para dividir para o paciente ou é você que vai passar no seu, você vai receber diretamente do paciente? Então, são questões importantes que aí com essas informações você chega no seu valor e aí você pode transformar esse valor em porcentagem. Então, olha, para eu ir aí no seu consultório, eu quero receber X por cada atendimento. E aí o dono da clínica vai verificar se aquilo é viável para ele ou não. Ou se ele chega e já te fala, ó, eu vou te pagar uma porcentagem e cada procedimento o valor é tanto, então você vai receber 50 reais pelo procedimento, como você já calculou, né, o que você quer receber, você vê se esse valor está de acordo. Né? Então, no meu consultório, eu tenho as 2 situações. Eu tenho uma situação onde eu tenho uma dentista terceirizada e ela aceita receber o que está na minha tabela, né? E eu tenho um especialista em implante que já chegou para mim e falou assim: para eu ir aí no seu consultório, eu quero receber X por implante. Eu levo o material. Eu não quero seu material. Eu levo o material, o custo do protético é meu e eu quero esse valor. Ficou um pouco pesado para mim ter esse especialista no meu consultório, porque o valor que ele cobra é um pouco além do que eu teria lá na minha tabela. Mas aí eu peso na balança, é um profissional experiente, especialista, com mais de 15 anos de carreira na área de implante. Então, o meu custo do meu implante ficou um pouquinho mais, mas eu tenho tranquilidade de ter esse profissional lá comigo. Então, aí o dono da clínica vai pesar, assim como o profissional que está indo oferecer, né, a trabalhar em clínicas, precisa pelo menos saber o custo básico que ele quer, o valor mínimo que ele aceita receber. Doutora, o quanto que o cirurgião dentista ele vai cobrar
está diretamente, a gente pode dizer, ligado aos custos? Então, quando a gente fala em custos, né, para você chegar num valor de procedimento, a gente está fazendo uma soma matemática. Então, a gente vai colocar o valor da hora clínica, que é bem importante. Então, você vai pegar todos os custos mensais, vai dividir pelas horas trabalhadas e vai encontrar o valor da hora clínica. Você tem que colocar o valor do salário do dentista, do seu salário, no caso. Materiais. Você vai colocar, se tiver protético também, custo do protético. As taxas de cartão, é super importante, gente. Eu sei que é um cálculo um pouco mais difícil, mas é importante porque o dentista muitas vezes esquece que a operadora ela tira uma porcentagem. Se você dividir em uma vez é uma situação, se você dividir em 10 é outra. Então precisa colocar as taxas do cartão, o imposto de renda, o lucro da tua clínica, né? A clínica precisa ter lucro, ela precisa ter um caixa para eventualidades. Então aí você chega num custo, né? Aí voltando à sua pergunta, tem um custo. Isso é um valor ali. Só que quando a gente passa esse preço para os nossos pacientes, são outros itens que estão agregados ali. Então, aí vem a percepção de valor que o paciente tem. Então, muitas vezes você pode estar cobrando algo um pouco acima do que a média no bairro que você trabalha, mas você está oferecendo para ele um ambiente acolhedor, limpo, com a biossegurança impecável, o paciente repara muito nisso, e agora com pandemia mais ainda. Isso é muito importante, né? Exato. Todo aquele cuidado com o paciente. Então, ele não vai se incomodar em pagar mais pelo procedimento, porque ali ele está enxergando valor, né? Ele está enxergando que é uma clínica realmente com um especialista, com uma atenção para ele, com cuidado nos mínimos detalhes. Então, quando a gente fala em custo, né? Primeiro a gente tem um valor de custo, depois você vai pensar, bom, o que a minha clínica tem a mais para oferecer, né? Para agregar, né, nesse preço final que eu vou passar para o meu paciente. Mas são muitos itens que compõem um preço final, como eu falei aí para vocês, que o dentista precisa calcular primeiro, para depois ele perceber, bom, minha clínica tá bacana, eu posso ter um lucro um pouco maior, eu posso ter um salário mais interessante para mim, eu posso reinvestir isso para melhorias, né? E é importante, assim, estabelecer uma retirada fixa mensal, né? Fora as despesas. Como controlar isso aí? Como a dica? Então, isso aí que foi o que me fez buscar precificar corretamente, porque quando você precifica, você, dentro de cada procedimento, vai ter lá um valor X que vai ser o salário do dentista. Independente de qualquer coisa, chega no fim do mês, se ele praticou corretamente, né, a precificação, chega no fim do mês ele tira o seu salário. Isso é a coisa mais incrível para mim, porque eu nunca sabia quanto eu ganhava, não sabia se aquele mês tinha conseguido tirar ou não. E quando você faz a precificação, realmente você vai incluir, sim, o teu salário com retiradas mensais, porque você está trabalhando. Então a gente começa a enxergar, bom, eu estou trabalhando, então eu tenho direito a um salário, assim como a minha secretária, assim como a minha auxiliar. E digo mais para você, a gente consegue, precificando corretamente, agora eu vou fazer um publi do meu programa de precificação, que é o Precify, né? Se você pode colocar lá uma provisão de 13º. Então, ter 13º é possível se você se planejar durante o ano todo. Então, você coloca lá, você quer um 13º igual ao seu salário, ele vai ser dividido por 12 e ele vai entrar lá nos custos. E aí você vai ter também como tirar o seu 13º, como você tirar o 13º dos funcionários. Todo dentista aqui que tem consultório sabe que dezembro é um Deus nos acuda, já começa em novembro, porque tem que pagar 13º. E aí eu sempre ficava assim, puxa, e eu não tenho 13º, agora eu tenho 13º. Né? Não vai sobrar nada, não vai e agora sobrar. tá feliz. Pois é. Esse planejamento, a precificação, ela é libertadora, ela é algo assim que abriu os meus olhos para muita coisa. Então, por exemplo, agora em pandemia, como que a gente pode trabalhar
tendo em vista a alta dos EPIs? Como que a gente vai fazer para que o aumento disso não impacte tanto, né, o nosso preço dos nossos procedimentos? Que Então, seria justamente a próxima pergunta que eu iria fazer. O ah, custo dos materiais interfere no quanto vai custar o tratamento? pois é, antes da pandemia não interferia tanto, agora está interferindo mais, porque a caixa de luva está R$ 120, 130, a gente pagava 18, R$ 20. Então, interfere um pouco, né, o material, mas a hora clínica é o que pesa mais, tá? A hora clínica, ela conta mais do que o material, mas o material deve ser calculado. É a parte que dá mais trabalho para nós dentistas, porque a gente usa uma infinidade de materiais. Então, quando a gente vai fazer uma restauração, você olha a mesa clínica e você fala, meu Deus, é muito, né? São muitos itens. Então, o dentista precisa calcular, mas é uma vez só que ele vai ter esse trabalho. E voltando, né, como que a gente faz para tentar equilibrar isso, né, com essa alta de materiais? É você organizar a sua agenda, por exemplo, eu tenho um paciente, nem hoje eu atendi uma paciente, ela tinha 3 restaurações para fazer. Eu já deixei meio período ali, a parte da manhã, ela chegou 9 e pouco, fiquei com ela até meio-dia, e eu já fiz as 3 uma vez só. Então, eu tenho um kit estéreo só, eu vou economizar a luva, a minha hora clínica, a limpeza, a biossegurança do meu consultório depois, quando ela sair, é o mesmo trabalho se eu ficar 2, 3 horas com ela na cadeira do que se eu ficar 30 minutos ou 1 hora. Então, o dentista precisa começar a pensar nisso, nesse momento que a gente está passando, em otimizar os seus EPIs, né, os seus kits, a sua biossegurança. Então, eu vou agendar o meu paciente. Eu não vou fazer como antes, que eu marcava um dia uma restauração, outro dia outra restauração. Não, eu vou conversar com o meu paciente se ele tem disponibilidade de ficar um período maior e eu já tentar resolver o máximo de coisas possíveis, porque aí eu consigo minimizar o impacto do aumento dos EPIs. Doutora, e nós podemos dizer que, por exemplo, os tratamentos mais complexos, eles devem necessariamente ser mais caros? Infelizmente, eles acabam sendo mais caros porque porque eles demandam mais horas clínicas. Então, um tratamento mais complexo, por exemplo, uma reabilitação, um tratamento, uma cirurgia de implante, não é só a cirurgia de implante, é a cirurgia, é a remoção dos pontos, é depois a parte de adequação da parte da gengiva com provisório, é a moldagem, escaneamento, é a prova. Então, o dentista vai contar quantas sessões ele vai demorar para fazer aquele procedimento. E aí, como a gente já sabe que hora clínica é mais pesado, esse procedimento automaticamente acaba ficando mais caro. Então, abre o olhar para o dentista trabalhar com prevenção. Né? Então, a prevenção, né, você realizar esquemas preventivos no seu consultório é muito lucrativo. Então, a prevenção, ela demanda apenas 1 hora clínica, né, apenas uma consulta. Você pode organizar com o teu paciente, olha, o ideal é que você volte a cada 6 meses, vamos fazer um pacote, né? Você paga um valor com um preço melhor e você já fica garantido, a gente já deixa agendado aqui, janeiro e junho, direitinho a cada 6 meses, para a gente manter a sua qualidade, sua saúde bucal. Então, quando o dentista entende que a hora clínica e procedimentos mais complexos, que às vezes tem um valor mais alto, enche os olhos do dentista, mas ele não consegue entender quantas vezes esse paciente vai retornar ao consultório para fazer esse tipo de tratamento. Então, os procedimentos mais tranquilos, pode continuar, doutora. Prevenção é algo que a gente precisa investir e dá uma alegria muito grande, né? Porque o dentista, ele é o responsável por isso, né? Por instituir saúde bucal. Então, vale a pena. Tem chegado comentários aqui que o pessoal tem feito isso e dado muito certo, né? Então, que bacana, né? Utilizar essa consciência para poder estar facilitando para si mesmo, né? Uhum, sim. Agora nós vamos falar sobre convênios. Tem muita gente querendo saber aqui de convênios, né? Como lidar com essa programação financeira do consultório com o pagamento dos convênios? Pois é. Como é que é isso, doutor? Explica pra gente. Olha, é muito difícil. Eu teve um mini MBA que eu fui convidada para falar sobre precificação.
Aqui a gente está falando de forma mais rápida, mas lá eu tinha um tempo longo para esmiuçar bastante essa parte. E eu fiz simulações para quem quer atender convênio, para quem atende convênio. É realmente muito difícil, porque os valores, olha, eu estou até com uma pergunta aqui, né? Calcular é fácil, difícil é os convênios acatarem os valores, pois uma consulta é 4,20, uma resina é 16, se fazer infelizmente, a maioria dos convênios pagam um valor impraticável. Eu tentei reduzir, como a gente usa o Pressify e ele vai dando relatório final, eu reduzi hora clínica, eu coloquei atendimentos a cada 15 minutos. Eu reduzi todos os custos possíveis do consultório, então não tem bolinho na sala de espera, não tem café, não tem nenhum tipo de luxo para esse paciente, não tem internet disponível na sala de espera, é uma coisa simples, é um atendimento rápido, são materiais mais baratos possíveis, muito baratos, então é a resina de pior qualidade, é o adesivo de pior qualidade, é a agulha ruim. Infelizmente, eu ainda eu fui barateando o máximo possível, eu não consegui chegar nesse valor aqui que esse colega colocou. Um procedimento custando em torno de R$ 20, 25. O mínimo que eu consegui foi chegar em 45 ou R$ 50. Então, a gente precisa realmente, o dentista que atende convênio, ele precisa esquematizar assim, de uma forma onde ele tenha muitas cadeiras, vários equipos, para reduzir ao máximo a hora clínica e um atendimento rápido. E, infelizmente, a gente sabe que atendimento rápido com material ruim não é a odontologia que a gente gosta de praticar, que a gente aprendeu, que a gente quer oferecer para os nossos pacientes. Então, o convênio ele te obriga a realizar uma odontologia de qualidade inferior, infelizmente. Eu não quero generalizar, mas se você tem um convênio que te paga adequadamente, ótimo, mas infelizmente estamos vivendo numa situação onde os convênios estão com valores muito ruins e o dentista abriu os olhos para isso justamente agora que a gente teve essa alta de preços e todos esses protocolos para biossegurança que são completamente impraticáveis com esses valores que são pagos, né? Então é algo que a gente realmente precisa tomar cuidado, porque senão você trabalha, enche a tua agenda, fica exausto, pratica uma odontologia que não te deixa feliz e no final das contas paga, tira do bolso, né? Tem uma pergunta aqui, doutora, também, se serve para os recém-formandos, né, que vão abrir aí um consultório e se vale a pena começar a atender convênio. Então, é aquilo que a gente comentou. Você é recém-formado, eu entendo que muitas vezes o medo de não ter pacientes é grande, mas você tem os seus custos. Quando você começa a atender convênio, você lota a sua agenda, com certeza. Só que você não vai conseguir fidelizar esses pacientes, porque para você ter lucro, você vai ter que trabalhar correndo e você vai ter que trabalhar com material de qualidade ruim. Então, eu vejo como encher a agenda, mas que não vai te agregar profissionalmente, tá? Então, tem muita gente que acaba justificando, eu atendi convênio para ganhar mão. Mas que tipo de mão que você ganhou com isso, né? Você vai trabalhar sem isolamento absoluto, você vai conseguir praticar uma boa biossegurança, você vai conseguir esperar a anestesia pegar, você vai conseguir dar atenção, porque o paciente quer atenção. Então, eu sou a favor de que o recém-formado é melhor que ele tenha um paciente de manhã e um paciente à tarde, ele faça aquele atendimento totalmente diferenciado, ensina o paciente a escovar, cora a placa, ensina a passar o fio, mostra e explica o porquê que ele teve uma cárie, porquê que ele está com gengivite, porquê que ele está com um tártaro, enfim. Dê aquele atendimento humanizado, aquele um paciente vai sair, né, comunicando para vários, porque a gente sabe que o boca a boca é muito forte, sim, e do que atender 20, que nem os doidos, correndo. Então, eu acho que para o recém-formado é melhor essa abordagem. Eu sei que é difícil ficar no consultório sem ter pacientes, mas você pode fazer um monte de coisas. Estudar, postar nas redes sociais, fazer ali o seu marketing digital, se aperfeiçoar ali online, né? Agora com tantas opções, até gratuitas, muitas, para você continuar estudando.
do que você ficar se submetendo a esse tipo de rotina. A não ser que você, recém-formado, encontre um convênio que pague adequadamente. Aí tudo bem. Doutora, e quais os tipos de investimento que compensam, né, para aumentar o valor da hora trabalhada? O dentista pode investir e deve investir em bons materiais. Então, material, uma boa resina, um bom adesivo, um bom equipamento de fotopolimerização, equipamentos e materiais fazem com que você otimize o seu tempo, você trabalhe até um pouco mais rápido, com melhor qualidade, né, sem precisar repetir. O dentista, investindo nisso, ele vai garantir que aquele procedimento vai ter longevidade. Porque quando o procedimento não sai bem feito, o paciente retorna ao consultório com alguma queixa, isso é péssimo, porque você tem que refazer, você já não vai cobrar novamente, então aquela sua hora clínica sai do seu bolso, né? E fica uma situação desagradável. Então, investir em bons equipamentos e bons materiais, assim como boa formação para que você execute corretamente os procedimentos. E um outro item importantíssimo que o dentista deve trabalhar é reduzir ao máximo ausências e faltas. Então, você está com a agenda ociosa em alguns períodos, ou você começou a contabilizar os últimos 3 meses e eu estou com um índice de faltas ou de ausências que eu não consegui colocar outra pessoa de 30% da minha agenda. Então, o dentista pensa que toda vez que o paciente sai, não vai na consulta agendada por algum motivo, aquele dinheiro sai do teu bolso, porque o consultório custa para não fazer nada. Então, esses são pontos importantes que o dentista pode trabalhar, reduzir ao máximo ausências, faltas e agenda ociosa, e investir em bons equipamentos, bons materiais, com certeza vão fazer com que a sua hora clínica tenha um custo bem melhor. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou. Que pena! Quando o assunto é muito bom, passa muito rápido, né? Muito rápido. Ainda tantas perguntas, tanta gente entrando também, mas quem entrou mais tarde um pouquinho, não acompanhou desde o início, a nossa live fica gravada, tá? Ela tá gravada, vai estar lá no nosso canal do Instagram, direitinho, você pode estar revendo. Então, doutora, muito obrigada. A senhora tem mais algumas considerações que queiram fazer que seja importante? Talvez a gente esqueceu de algum detalhe. O que eu gostaria de deixar como mensagem é para os colegas que tirem um tempinho para precificar. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição lá no meu Instagram, no Dicas para Dentistas. Podem me enviar dúvidas por direct, que eu estou sempre respondendo. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do Pressify, que é o software para precificação, também estou à disposição. Então, era isso que eu queria acrescentar. Vale muito a pena, é uma mudança muito grande na nossa vida e a gente fica realmente muito feliz com precificando corretamente, né? É justo, é o justo, né? Então, receber um valor justo é muito bom pelo nosso trabalho. Valorizar a profissão, né? Exatamente, principal. Valorizar a profissão. Obrigada. Doutora, muito obrigada, viu? Foi um prazer, o CRO-MG agradece novamente sua participação e estamos aqui com as portas abertas. Obrigada, obrigada, tá? Boa noite, tchau. Boa noite a todos. Até a próxima live. Tchau.